Não precisa nem a cadeira, olha. Nem uma cadeira, só um cabo de rodo. Jesus, tá muito lerda, cara. Tá, ninguém acredita? Aqui em casa todo mundo brinca, né, Trovão? Eu viro pra ti, ó. Vai. Pode ir, vai. Ai, gente, se contar ninguém acredita. Vai, anda. Rapaz, não acredito nisso não, viu? Tem ninguém aqui não! Tem ninguém aqui não, moço. Já saiu já. Tem ninguém não.